Existem pessoas que acreditam que campeonato estadual serve para três coisas: demitir treinador, machucar jogador e iludir torcedor. Eu tô começando a achar que essa teoria é verdade, porque é impossível que um time que foi campeão paulista consegue decair tão gravemente quanto o Corinthians tem feito depois que ganhou o Campeonato Paulista. Rafael Toquinha, fiel flor da USA. Corinthians acaba de perder o jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense dentro do seu próprio estádio na Neoquímica Arena. E mais uma vez o time do Corinthians foi apático, letárgico, preguiçoso e sem ideias. Ok? Um, o Corinthians entra em campo já depois de ter perdido o clássico contra o Palmeiras, precisando de uma vitória para responder a sua torcida jogando em casa, que é um fator muito importante. Mas o Corinthians, de novo, ele falha em momentos que ele não pode falhar e acaba custando a partida para o nosso time. O Corinthians entrou em campo com o Donelli, que é um goleiro que está levando muita culpa pelas falhas do time. Eu particularmente não acho que ele é muito culpado pelos gols que ele tomou, tá? Mas tem muitos jogadores que eu já estou começando a ficar realmente de saco cheio, tá? Ah, o nosso time hoje ele foi terrivelmente sem nenhuma saída de bola. Nosso meio campo estava uma avenida, praticamente um queijo suíço, principalmente no segundo tempo. O Fluminense fez substituições e dominou o meio campo. O Corinthians estava jogando bem no primeiro tempo, estava procurando o gol. Memphis Depay tentou algumas vezes, tentou uma bicicleta, tentou um chute a gol. O Corinthians estava jogando bem, mas o Corinthians volta para o segundo tempo com a cabeça em outro lugar. E mais uma vez, acaba custando caro para nós, ok? O nosso time foi fraco, o nosso time foi patético. Como eu falei, o nosso meio campo foi uma avenida. O Fluminense praticamente dominou o segundo tempo, especialmente no meio campo. O Corinthians perdia as saídas de bola, não dominava nada. Dizem que o Garro tá fazendo muita falta nesse time. Eu acredito que ele tá fazendo falta realmente, mas eu também acho que mesmo com o Garro, esse time não tem mais, não dá o que realmente pode dar, não tá se esforçando mais para ganhar jogos, ok? Tá? Ah, depois que depois que o Corinthians tomou o gol de fora da área e o Corinthians ficou totalmente sem noção do que estava acontecendo. O Corinthians ficou totalmente perdido, não tinha mais, não tinha mais controle do jogo. O Fluminense começou a dominar realmente todo o meio-campo do Corinthians e o setor defensivo do Corinthians também. Podia ter feito, fez 2-0, mas podia ter feito 3, talvez 4, e tivesse até feito um placar maior, ok? Não tem desculpa para nenhum desses jogadores. Eu acho que o Roberto foi ridículo, ele praticamente foi nulo a partida inteira. Nem lembro se ele chutou alguma bola ou gol. Memphis Depay tentou algumas coisas no primeiro tempo, no segundo tempo ele desapareceu. Carilho, mais uma vez, teve uma partida ruim. Quando ele tem uma partida ruim, é má notícia pro Corinthians, ok? Ah, Bidon, desculpe, cara, você parece ser um garoto com um grande futuro, mas eu não sei se você dá pro Corinthians, velho, tá? O Corinthians não pode ser onde você vai amadurecer. Você vai ter que ir para um outro time. A gente talvez tenha que emprestar você para algum outro lugar, para você amadurecer, para depois voltar pro Corinthians, porque você realmente não tá dando certo, velho. Você estava jogando bem um tempo atrás, mas depois que você voltou da seleção brasileira, você nunca mais foi o mesmo, ok? Joga uma toquinha aqui para não ficar fora do lugar. Aqui a Romero. Romero, você tem garra, você é um cara que se esforça bastante, você tem a cara do Corinthians, mas a sua hora acho que já tá chegando, velho. Acho que tá na hora de você pendurar a chuteira, tá? Joga mais essa temporada e depois eu acho que você realmente deve pensar não vou dizer se aposentar, mas procurar seu destino em outro lugar também. Jogar num time melhor, voltar para o Paraguai, eu não sei exatamente o que você pode fazer, mas eu acho que
seu legado no Corinthians, a sua época no Corinthians, acho que já acabou, velho, ok? Mateuzinho, no seu jogo, você não jogou nada hoje, tá? Você foi horrível, também foi nulo, não fez nada. Andileri, você normalmente joga bem, hoje você não foi bem, tá? Você também voltou da lesão, eu acho que você ainda tá se recuperando, mas, cara, hoje deu tudo errado. Tá? Gustavo Henrique, eu nem sei o que você estava fazendo em campo. Você estava perdido, tá? Você não sabia o que estava acontecendo. E principalmente no nosso Ramon Dias. Cara, o que eu vou falar? Ramon Dias, eu fico falando que treinador argentino não dá certo no time brasileiro, tá? E olha, eu tô começando a ser provado certo novamente, ok? Ok? Por quê? Zubeldia, ou Zubeldia, lá, sei lá o nome dele, esse cara vai cair no São Paulo. Qualquer minuto ele vai cair. Ele também não tá indo bem lá. A torcida lá já quer a cabeça dele. Esse cara vai cair, porque o São Paulo não vai ganhar nada com esse cara. Ramon Dias, você ganhou o Campeonato Paulista com o Corinthians. Parabéns, muito obrigado, tá? Você tirou o time do rebaixamento. Mas, cara, eu não sei o que está acontecendo com você. Você nunca realmente, na minha opinião, acho que o único jogo, a partida de jogo grande que você realmente entregou alguma coisa pro Corinthians foram os dois jogos da final do Campeonato Paulista. Você não jogou, você não criou nada com o jogo com o Flamengo na Copa do Brasil, foi mal contra o Racing na Copa Sul-Americana, foi mal de novo nas duas partidas contra o Timeco lá da Venezuela, na pré-Libertadores, foi pior ainda no jogo contra o Barcelona sem açúcar do Equador. E na Sul-Americana já está começando a dar vexame de novo. Perde em casa um jogo contra o outro time da Argentina, que é o Huracan, que para mim também não é um time terrível. Não é um time terrível no sentido de é para pôr medo em ninguém. Tá? Você quase perde o América de Cali agora. E cara, desculpa, você não entrega jogo grande. Não dá o Corinthians não é time para isso aí. Não é time para você jogar bem em jogo pequeno e chegar jogo grande e você não entregar, velho, tá? Se a gente vai querer ser campeão, eu acho realmente que a gente vai ter que começar a pensar em outras alternativas, ok? Antes de eu gravar esse vídeo, eu estava assistindo outros vídeos de torcedores de outros canais corintianos e estava vendo o chat lá no nosso grupo e outros grupos do WhatsApp que eu pertenço. E muita gente já quer o Ramon Dias fora do time, tá? E eu sinto dizer que eu também já acho que eu sou uma dessas pessoas que não quer mais o Ramon Dias como técnico do Corinthians, ok? Eu estou sempre falando que a corda dele está no pescoço e está ficando cada vez mais apertada, tá? E eu acho que agora, o próximo tomo que ele levar, que para mim, na minha opinião, vai ser possivelmente contra o Flamengo agora no dia 27, porque o Flamengo está detonando no Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente vai jogar lá no Maracanã, onde o Flamengo é muito forte. Eu acho que se o Corinthians perder esse jogo contra o Flamengo, ele cai. Se não perder esse jogo, ele tem mais uma sobrevida de novo, que nessa vez vai ser contra o Internacional na rodada seguinte, acho, se eu não estou enganado, que vai ser na nossa casa, tá? Onde ele de novo vai ter a obrigação de ganhar. E se ele perde esse jogo contra o Internacional, ele também vai cair. Na minha opinião, o que vai acontecer é o seguinte, ok? Ele vai sobreviver, agora tem esses dois jogos que restam na Neoquímica Arena até o fim do mês. O Sport do Recife agora sábado e o Racing do Uruguai lá na Sul-Americana, ok? Desculpe. Tá, e pra mim, eu acho que ele ganha esses dois jogos, tá bom? Que mais uma vez dá uma sobrevida pra ele. A única maneira que eu acho que ele vai sobreviver até o mês de maio, tá? É ele ganhar do Flamengo e ganhar do Internacional. Eu acho que é a única maneira que ele tem de conseguir sobreviver até o mês que vem. Porque se ele perde um desses jogos, tanto contra o Flamengo ou contra o Inter, ou se ele ganha um e empata o outro, ou se ele cai, tá? A única maneira, como eu falei, que ele vai sobreviver ele ganhando os dois jogos. E eu não vejo o Corinthians ganhando esses dois jogos dessa maneira, ok? Eu queria realmente estar falando o contrário. Ramon Dias, eu queria realmente achar que você ia ganhar muitos títulos do Corinthians. Ainda quero que você faça isso. Eu quero que você encontre o caminho até durante o resto da temporada
para botar o Corinthians no caminho certo, mas não tá dando. Tá? O Campeonato Brasileiro não é Campeonato Paulista. Eu já falei, vou continuar falando. Não tem mais Velo Clube, não tem mais Noroeste, não tem mais quem mais que tem? Não tem mais o Guarani, não tem mais a Portuguesa. Você está jogando contra os garotos grandes agora. Você está jogando contra os times que são mais fortes, ok? E o Corinthians, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá no 13º lugar, ok? Até semana passada tava em segundo. Em menos de 10 dias, o Corinthians sai de segundo para 12º. O Corinthians está atrás de clubes como o Santos, que estava ganhando o Atlético Mineiro até agora há pouco, de 2-0, do Ceará, do Mirassol e do Vasco, de clubes que, até do próprio Fluminense, clubes que o Corinthians tem, na minha opinião, tem um elenco muito superior, mas não está dando certo. Alguma coisa está errada, que esse time não está engatando, que esses times que eu acabei de citar estão entregando resultados. O Mirassol, que é um time que provavelmente é o time mais fraco da Série A, meteu 4-1 no Grêmio hoje, ok? E para mim, é um time pior que o Corinthians também, o Grêmio. Mas quando jogar Corinthians e Grêmio, eu não tenho certeza que o Corinthians vai ganhar. Eu tinha quase certeza que o Corinthians ia ganhar hoje. Eu tinha 85% de certeza que o Corinthians ia ganhar do Fluminense, porque o Fluminense fez um jogo apático contra o Santos durante o fim de semana. E eu achava que o Corinthians jogando em casa contra esse Fluminense, o Corinthians ia dominar e ia ganhar pelo menos 1-0. Mas aí tem uma diferença. O que é? É que o Renato Gaúcho acabou de entrar no Fluminense. Eles tiraram um técnico horrível. Se livraram de um técnico horrível, que era o Mano Menezes, colocaram um técnico que já tem uma certa história com esse clube, já sabe mais ou menos como as coisas funcionam lá. E ele engrenou o time. O time agora, o Fluminense agora que ganhou do Corinthians, está na sua terceira vitória com o Renato Gaúcho. Era como diz o Donald Trump quando ele assumiu a presidência. Tudo que se precisava era só uma troca de líderes, ok? Para as coisas estarem dando certo. Olha o que aconteceu. Saiu do Mano Menezes, onde eles estavam indo mal, já conseguiram a terceira vitória seguida com o Renato Gaúcho, ok? Eu acho que o Corinthians tem que começar a pensar dessa forma, porque, na minha opinião, eu estava achando até outro dia, até semana passada, desculpe, até o vídeo passado, que o Corinthians ainda tinha um elenco para ser campeão brasileiro. Eu já não acho mais isso depois desse jogo. Eu acho que o Corinthians tem um elenco, sim, tem um elenco limitado. E o elenco limitado, não sei por quê. Porque, não só porque o time não tem as peças dentro de campo, o time também não tem as peças fora de campo. Você vê que o Corinthians não tem o Garro, não tem o Hugo Souza, tá essa bagunça. Não tem comando, não tem. É mais ou menos um corpo sem um cérebro. Ele não funciona. Não está funcionando. E mesmo assim, mesmo quando o Galo estava jogando no Corinthians, nem tudo sempre deu certo. O Galo estava lá naquele jogo do Barcelona, que o Corinthians apoiou de 3-0. Então eu acho que não é só a ausência do Galo ou a ausência do Igor Souza. Os elementos tá tudo fora do lugar, tá? Então, porque eu acho o seguinte, esse time do Corinthians tem chance de ir longe no Campeonato Brasileiro, mas agora eu já estou começando a olhar para a parte de baixo, que é a zona do rebaixamento. Nossa, como eu falei, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians está no 12º lugar, ok? Talvez até amanhã, quando o Cruzeiro joga contra o Bahia, se o Cruzeiro ganha, até o Cruzeiro possa passar na frente do Corinthians. A única coisa boa de estar nessa posição é que a gente está na frente do São Paulo, mas nós temos os mesmos 4 pontos. Mas o São Paulo está lá porque não ganhou nenhuma partida, também não perdeu, só empatou 4 jogos e está com 4 pontos. E tá numa situação delicada também. Então, que quer dizer que o Zubeldia, não sei exatamente como pronunciar o nome dele, eu falo Zubeldia, mas acho que o nome é Zubeldia. Esse cara também vai cair, tá? Ok? O que o Corinthians vai precisar fazer, eu espero que nos próximos meses, se o senhor Augusto Melo, se ele não for para a cadeia, ele tem realmente que começar a pensar em reforçar esse time. Porque essa janela que o Corinthians vai ter durante a metade do ano, que começa, acho que não sei, no final de maio, talvez no começo de junho, aí ele busca reforços, ok? Eu não sei se ele vai fazer isso, eu não acho que é possível que ele não faça isso, o que vai ser
difícil para o Corinthians, porque o Corinthians vai continuar nessa nhaca, onde esse time que tem esse potencial todo não entrega, não se esforça, não é unido, não é paralelo, não é constante, e as coisas dão errado. E provavelmente eu acho que ele nem vai realmente se livrar do Ramon Dias. Eu continuo achando que o Ramon Dias, a época dele do Corinthians já acabou. Desculpe, você parece ser um cara muito, muito, muito legal. Eu gosto do seu filho, gosto das entrevistas que ele faz. Mas talvez, cara, o Corinthians não seja para você. Você continue no Brasil, mas vai treinar o Goiás, o Cuiabá, o América Mineiro. Porque aí você tem esses times vão ter paciência quando as coisas derem errado e vão continuar mantendo você no cargo. O Corinthians não é um time para isso, velho. A mesma coisa serve para esses jogadores que acham que Campeonato Paulista é o maior título da história do time. Não, não, não. Campeonato Paulista é simplesmente uma pré-temporada. É um título que realmente não vale nada. É um título mais ou menos de papel, às vezes, tá? Não quer dizer muita coisa. Ok? Se você vai se contentar em jogar e ganhar Campeonato Paulista, você não tem que estar jogando no Corinthians. Tem que estar jogando no Internacional, no Bahia, no Ceará, no Goiás, tá? Esses times vivem de campeonato estadual. O Corinthians não é para isso. O Corinthians tem que ganhar títulos maiores do que o Campeonato Paulista. E já está na hora de a gente começar. Tá? A gente não, porque a torcida sabe quanto vale os campeonatos maiores que o Campeonato Paulista. O brasileiro, Sul-Americana, etc. Está na hora desses jogadores que estão no nosso time acabarem com esse oba-oba desse Paulistão. Porque esse campeonato já acabou há 2 semanas atrás. E de lá para cá, o Corinthians só ganhou uma partida, e foi contra o Vasco, ok? O Corinthians suou para empatar com o Bahia, suou para empatar com o América de Cali, apanhou do Palmeiras e agora apanhou em casa do Fluminense, ok? O Ramon Dias, eu acho que ele não vai, realmente eu acho que ele não vai sobreviver. Eu tô como se fala, prevenindo, não prevenindo, eu tô pensando que eu acho que ele não vai realmente nem sobreviver até o mês que vem, porque vai ser essencial a partida contra o Flamengo e a partida contra o Internacional, que vão definir o destino dele dentro do Corinthians, ok? E outra coisa, eu falo que o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro talvez seja conseguir os 45 pontos. Sabe por quê? Porque em anos que o Internacional, Cruzeiro e Vasco foram rebaixados, esses 3 times também foram campeões estaduais, ok? Então, para você ver como é o contraste das coisas, você pode ser campeão, você pode estar comemorando o título no começo do ano e pode estar chorando sendo rebaixado no fim do mesmo ano. Então, o espectro, como fala, ele varia, tá? Você pode estar no auge no começo, porque você ganhou um título, e no fundo do poço no fim do ano, porque você foi rebaixado. Então não dá para medir um time, o sucesso de um time numa temporada só no campeonato estadual, porque isso pode acontecer. Aconteceu já 3 vezes, como eu citei. E também pode acontecer com o Corinthians, ok? Eu não acho que isso vai acontecer, e eu realmente espero que isso não aconteça, tá? Mas se continuar nessa rota, onde em 4 partidas já perdeu 2, tá? O líder do campeonato, os 2 líderes do campeonato, que são o Flamengo e o Palmeiras, que infelizmente parece que nós vamos ter que ver esses 2 times ganharem títulos de novo, ok? Já estão 6 pontos na nossa frente. Então eu acho que começando a achar que o Campeonato Brasileiro já pode esquecer, porque agora nós vamos ter que parar de sangrar. Já tem um corte aqui e tá saindo sangue. Para você se curar desse ferimento, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de sangrar primeiro, tá? Para depois você passar o remédio para curar o ferimento de uma vez por todas, ok? Se a gente realmente focar em ganhar algum título esse ano, a gente talvez tenha que voltar a focar na Sul-Americana. O que eu sempre fico falando que é um título que a gente iria atrás. E na Copa do Brasil. Porque se você vai continuar jogando desse jeito no Campeonato Brasileiro, você não vai longe. Você não vai nem chegar para se classificar para uma Libertadores ou para uma Sul-Americana. O que aconteceu ano passado talvez tenha sido ponto fora da curva. Não só para o Corinthians, mas talvez para qualquer outro time. Pode ter sido para o próprio Fluminense, para o São Paulo, para o Santos. O Santos não estava na primeira divisão ano passado, mas você entende o que eu quero dizer. Então é isso aí. Como um substituto para o Ramon Dias,
Muita gente parece que gosta do Tite. Eu também falei em outros vídeos que talvez fosse uma boa ideia fazer as pazes com ele. Eu não sei se o Tite vai estar interessado. Parece que o Tite não está interessado realmente dessa vez em não dirigir ninguém. Então eu acho que ele não vai aceitar um retorno do Corinthians, principalmente depois do que aconteceu quando ele foi decidido para o Flamengo em 2023. Então, eu acho que o Tite vai ser um pouco difícil. Dizem também que uma possibilidade seja o Dorival. Tem muita gente que não gosta do Dorival, mas para mim o Dorival é um técnico bombeiro. Ele serve para essas coisas aí, para tirar time de situações difíceis. Ele fez isso com o São Paulo, fez isso com o Flamengo. Não lembro agora se ele fez isso com o Santos, mas ele para mim seria um técnico que seria bom para o Corinthians, tirar o Corinthians dessa situação. Mas tem muita gente que não gosta dele porque não acha que ele tem o perfil do Corinthians e principalmente agora que ele veio desse fracasso na seleção brasileira. Mas eu acho que ele não é técnico para a seleção brasileira e sim técnico para o clube nacional. Para a seleção brasileira ele realmente foi horrível. Para um time do Brasil, do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele tem muitas coisas para oferecer. Mas eu também acho que ele não vem, porque na minha opinião o que vai acontecer é que o São Paulo vai demitir o Zubeldia e vai atrás do Dorival, que é a mesma coisa que o Fluminense indo atrás do Renato Gaúcho. O Dorival já conhece a estrutura do São Paulo, já sabe como funcionam as coisas lá, já tem bastante amizade naquele time, e eu acho muito difícil o Dorival não aceitar uma proposta do São Paulo se ela for acontecer. Então a gente vai ficar vivendo mais ou menos nesse marasmo por um bom tempo. Fica com o Ramon Dias e fica indo assim, para cima para baixo. Ele tava indo assim, para cima para baixo, uma montanha russa, para cima para baixo, uma montanha russa. Agora parece que o time está decaindo de uma vez por todas, tá? Então vai chegar uma hora que não vai, o Ramon Dias não vai aguentar se ele continuar desse jeito e ele vai cair. Eu só espero que o Corinthians não siga nessa rota, tá? De resultados horríveis e esperar até o último minuto para realmente mudar de treinador. E aí já vai ser tarde demais. O treinador tal foi para esse time, o treinador tal foi para outro time, blá 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 blá. E o Corinthians vai pegar o que resta. O que muitas vezes também não é muita boa coisa, ok? Bom, eu queria ter falado de outras coisas, eu queria ter falado da nossa camisa que a torcida da Fiel Florida vai trazer aqui para os nossos torcedores. Vai ser nas próximas semanas. Eu falo disso no outro vídeo. Eu realmente queria estar aqui mais feliz falando que o Corinthians se encontrou, o Corinthians fez um resultado importante contra o Fluminense. Falando disso, o Fluminense, na minha opinião, mereceu ganhar esse jogo, porque realmente o Fluminense se aproveitou do desespero do Corinthians depois do primeiro gol. Mas não é o que aconteceu. O Corinthians, mais uma vez, me deixou sem palavras, sem entender o que está acontecendo. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu não quero viver. Não, eu adorei as 9 vitórias seguidas que a gente fez no ano passado e saiu do rebaixamento e foi para pré-Libertadores. Mas eu não quero viver isso de novo. Eu realmente não quero viver isso de novo. Então eu tenho quase certeza que mais do que metade da torcida do Corinthians, eu digo que mais ou menos 90% da torcida do Corinthians não vai querer isso aí. Não, actually, pra falar a verdade, não. Não 90%, 100% da torcida do Corinthians não vai querer viver isso mais uma vez. Então, se eu que tô aqui nos Estados Unidos, já tô irritado com isso aí, você imagina a torcida lá da Gaviões da Fiel, a torcida que tá lá no estádio hoje, assistindo esse jogo. O que eles estão pensando? Tem muita gente que já quer o fim do Ramon Dias. Eu não posso pôr a culpa deles, porque assim, do jeito que a situação está indo, ele está indo numa rota que não vai ter retorno, ok? Bom, era isso aí, eu tinha que me desabafar. Próximo jogo agora é contra o Sport no sábado, depois tem o Racing na Sul-Americana. Aí esses 2 jogos são em casa. Depois tem o Flamengo lá no Maracanã, que é no dia 27, se eu não me engano, que para mim vai ser um jogo que vai determinante para a carreira do Ramon Dias do Corinthians. Então nós vamos ver, velho. Vamos esperar o que vai acontecer. Vamos ver agora o que vai acontecer com o Augusto Melo, toda essa confusão que ele está se metendo, se ele vai ser preso, se ele não vai ser preso. E vamos ver que fim vai levar essa novela. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas é isso aí, minha gente, tá? É nóis e vai Corinthians.